E vamos fazer contato com o mestre bacharel em filosofia pela USP, coordenador da área de Memória, Verdade e Justiça do Instituto Vladimir Herzog, Lucas Paolo. Bom dia, Lucas. Bom dia, Glauco, tudo bom? Tudo... Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual, um prazer estar aqui. Prazer é nosso em recebê-lo, Lucas. A gente acompanhou aqui a reportagem do Kaique Santos a respeito do lançamento, do ato virtual Vozes do Silêncio contra a Violência de Estado. E o Instituto Vladimir Herzog está realizando aí diversas ações no âmbito virtual, já que com a pandemia é impossível promover atividades presenciais. Eu queria que você falasse a respeito do que aconteceu ontem e também do que o Instituto está planejando em termos de ações virtuais, justamente no sentido, inclusive, depois para a gente conversar a respeito do Reinterpreta STF. Tá legal, Glauco. Ontem o evento foi maravilhoso, ele foi o terceiro ato, como a gente acompanhou aí na matéria, foi o terceiro ato desse movimento Voz do Silêncio, que nasce há 3 anos atrás, justamente desse movimento nacional e coletivo, com o Instituto Vladimir Herzog muito à frente, o Núcleo Memória também, ajudando a coordenar esse movimento, mas que na verdade é um movimento que congrega milhares de pessoas e que expressa a luta e pega o bastão para levar adiante a luta dos familiares de mortos desaparecidos políticos, nessa luta por memória, verdade e justiça. No primeiro ano do movimento, ali no Parque do Ibirapuera, a gente fez um grande ato em que a gente esperava conseguir reunir 1000 e poucas pessoas, e a gente brinca que naquele ano o presidente Bolsonaro foi uma espécie de garoto propaganda, porque ao comemorar o golpe de 64, primeiro ano do seu governo, ele acabou mobilizando a pauta no sentido de que a gente juntou mais de 10 mil pessoas, entre 10 e 12 mil pessoas, acho que talvez no maior ato de memória, verdade e justiça, no maior ato com a temática da ditadura, e da questão da justiça desde a redemocratização. Então, o movimento nasce com essa força e a gente continua levando essa força adiante. No ano passado a gente fez a Vigília pela Democracia por conta da pandemia, como você comentou. A gente ia fazer um ato presencial, a gente decidiu fazer virtual. A gente fez um belíssimo ato de 24 horas de exibição de documentários, de debates, de vídeos, de muitas atividades muito emocionantes e que tem por cerne essa luta para que não se esqueça e para que a gente possa fazer justiça, Então a gente chega no terceiro ano fazendo uma articulação com movimentos de todo o país. Ontem foi muito bonito isso que aconteceu, que a gente recebeu falas e representantes de todos os estados num movimento realmente nacional e que se une em torno dessa campanha, desse movimento e desse manifesto que a gente lançou ontem, que é o Reinterpreta Já STF, que justamente tem por objetivo pressionar, ser um movimento de pressão da sociedade civil organizada para que o STF reinterprete a lei de anistia de modo condizente com a nossa Constituição, ou seja, não permitindo que a anistia seja aplicada para perdoar tortura, estupro, assassinato, ocultação de cadáver, esse tipo de crimes contra a humanidade, Agora, justamente para que as pessoas, porque tem muita gente, os jovens principalmente que acompanham aqui o Jornal Brasil Atual, que não sabem o que é e o que foi a lei da anistia. Então, eu queria que você falasse a respeito disso, Lucas, para as pessoas que não têm esse conhecimento. O que foi a lei da anistia? A lei da anistia, ela nasce como a partir de uma movimentação também da sociedade civil, pelo que foi chamado de abertura, de anistia geral e restrita, para todos aqueles presos políticos que tinham, ou exilados, que tinham sido presos, tinham sido detidos e torturados, aqueles que estavam fora do país. Então ele nasce como um grande movimento da sociedade civil, pedindo justamente a anistia para aqueles que haviam muitas vezes
sido presos durante a ditadura, vamos lembrar do AI-5, né, de 69, e que cassou os direitos civis e políticos da maior parte das pessoas. Então, o que acontecia é que muitas pessoas ou estavam simplesmente detidas sumariamente, sem ter tido um processo legal, muitas vezes sofrendo torturas. Se a gente pegar o PNDH-3 de 2009, é um documento que estima que a gente teve, durante a ditadura militar brasileira, pelo menos de 20 mil pessoas torturadas. A gente sabe que esse é um dado de 2009, muito antes de todas as comissões da verdade que foram feitas, da Comissão Nacional da Verdade. Então, a gente sabe que esse número com certeza é muito maior, de pessoas que foram detidas e torturadas ilegalmente, ou legalmente dentro desses dispositivos autoritários e ditatoriais que eram os atos institucionais da ditadura. Diante disso, a sociedade, então, como eu estava dizendo, ela se mobilizou para, no momento em que a ditadura perdia força, ou que as crises da ditadura vinham sendo colocadas, a sociedade civil se organizou para pedir justamente que os presos fossem libertados e que quem estava no exílio, quem tinha saído do país, fugido do país para não ser morto, para não ser torturado, para não ser preso, pudesse voltar. Esse processo foi muito importante porque boa parte das lideranças políticas que construíram a redemocratização, e aí a gente pode falar de amplos campos da sociedade, PMDB, PSDB, PT e vários outros partidos que vão se configurar para construir a redemocratização. Essas lideranças, muitas estavam fora do país, muitas estavam presas, enfim. Então esse movimento pediu anistia. O que aconteceu foi que os militares, ao terem poder sobre o Congresso, poder político ditatorial, eles impuseram uma ditadura que foi tida como um pacto, mas que na verdade foi uma imposição de esquecimento. A gente sempre fala que a ditadura, muito na linha da Glenda Mesaroba, nossa conselheira, que é uma grande estudiosa do tema, que justamente o que aconteceu foi que os militares sorrateiramente capturaram esse movimento social e propuseram e depois impuseram uma lei que refletia parte dos reclamos, parte dos pedidos, ou seja, realmente a lei permitiu que presos e exilados pudessem voltar ao país, mas o que a lei fez também foi colocar que crimes praticados antes de 79 não poderiam ser punidos. Então essa, vamos dizer assim, é o sentido geral da lei. E para isso foi colocado um artigo, que é o primeiro artigo, que ele é absolutamente ambíguo, porque ele fala que são anistiados os crimes ocorridos antes, crimes políticos e conexos. O problema é que a nossa Constituição cidadã, nossa Constituição democrática de 88, ela não especifica o que são crimes políticos e conexos. E é amplamente discutido e estabelecido no direito que a gente não pode caracterizar tortura, sequestro como crime político e conexo. Então, basicamente o que aconteceu nessa história foi que o movimento popular foi capturado pela ditadura e transformado numa lei que foi usada na transição democrática para impor um esquecimento à sociedade, para impor um processo em que ninguém seria julgado. Agora, o que a gente sempre defende no Instituto Vladimir Herzog é que isso é incompatível com a nossa Constituição. A decisão que o STF tomou em 2010, julgando constitucional essa lei, e que essa lei foi um pacto estabelecido, ela é equivocada por duas razões. A primeira, que já foi julgado em 2010, é que você não tem como falar que um pacto social é feito quando nem todas as parcelas da sociedade não estavam representadas de maneira igual, né? Quando um pacto é imposto, ele não é um pacto. Então, ao impor que crimes como tortura, desaparecimento deveriam ser esquecidos, deveriam ser perdoados, a ditadura não fez um pacto, ela fez uma imposição de impunidade, que é isso que perdurou no nosso país. E a outra razão que a gente sempre fala no Instituto é que o STF ele nunca julgou a questão de se esse artigo 1º ele deve ser aplicado para crimes como tortura, para crimes como ocultação de cadáver, para assassinato, para todos os crimes de lesa humanidade, como a gente fala, que são crimes contra a humanidade. Então, a gente diz que
O que aconteceu foi uma continuidade da impunidade do esquecimento no país e que essa continuidade pode ser barrada. A partir do momento que o STF se colocar a julgar, a reinterpretar o que diz a lei de anistia, eu tenho certeza que não é possível, não é compatível com o nosso regime democrático, com a nossa Constituição, o STF decidir que é possível aplicar a lei de anistia para eximir torturadores, estupradores, pessoas que desapareceram com pessoas, assassinaram pessoas, de responsabilização jurídica. Então, essa é a crença que mobiliza nós, o Movimento Voz do Silêncio, do Instituto Vladimir Herzog, do Núcleo Memória, a lançar esse manifesto. Reinterpreta já STF. Porque não é possível, como a gente tem visto, o sistema de justiça brasileiro continuar aplicando a lei de anistia como se ela pudesse servir para perdoar qualquer coisa. Lá, o que a gente tem visto umas barbaridades nos últimos anos, que a lei de anistia tem sido aplicada em diversas instâncias da justiça, na esfera civil, por exemplo. Então a gente teve casos em que indenizações que são pedidas, que não estão caracterizadas na lei de anistia, não são crimes que estariam caracterizados como crimes políticos ou conexos, eles estão sendo usados. Então a lei de anistia virou um grande... eu aplico para qualquer coisa, para perdoar qualquer coisa que foi feita na ditadura. Isso não pode continuar acontecendo, né? É isso, né? Produz efeitos práticos até hoje, inclusive no próprio caso do assassinato do jornalista Vladimir Herzog. O Ministério Público Federal entrou com uma ação pedindo o julgamento dos responsáveis, mas a Justiça acabou rejeitando justamente com base na lei da anistia. Isso acontece com inúmeros outros casos. Ainda por cima, Lucas, além desse efeito prático, né, da não aplicação da Justiça, a gente ainda tem outros efeitos, porque, por exemplo, se não fosse a lei da anistia, talvez não teríamos um deputado federal que depois virou presidente da República homenageando um notório torturador na sessão de cassação do mandato da ex-presidenta Dilma Rousseff. Quer dizer, os efeitos da lei da anistia, eles são deletérios de uma forma geral, né? Sim. Eu vou pegar esse gancho que você traz e falar justamente isso. A gente no Instituto Vladimir Herzog, o nosso diretor Rogério Sotile sempre fala isso. Essa tolerância com o intolerável foi o que permitiu a gente chegar nesse momento que a gente está vivendo. Essa falta de justiça, essa perpetuação da impunidade no país é o que permite, por exemplo, as polícias militares continuarem em números crescentes de assassinatos de pessoas pretas, pobres, periféricas, com lastro de impunidade, né? Então a gente cria uma cultura de impunidade no país e a gente cria uma cultura de tolerância com o intolerável, que leva a esse genocida estar no governo, né? Pegando uma expressão de um artigo do pesquisador Lucas Pedretti, ele fala, né, essa ferida, eu gostei muito dessa imagem de um artigo que ele publicou ontem, essa ferida nunca foi curada, né? E a ferida que não cura, ela forma pus. E essa imagem, essa excrescência que está na presidência da República é um pus de uma ferida que nunca foi curada, nunca foi sarada essa ferida. É uma ferida aberta na história brasileira que ainda dói em muitas pessoas. E eu ousaria dizer que dói nas mais de 330, nas familiares de mais de 330 mil pessoas que perderam pessoas queridas, pessoas amadas para a pandemia da Covid-19, vidas que não precisavam ser perdidas, vidas que podiam ser poupadas, têm responsabilidades que podem ser atribuídas. Se a gente tem esse pus na presidência da República é porque a gente não soube cuidar dessa ferida, é porque a gente não soube... E aí a gente tem que olhar, sim, talvez não para os culpados do porquê a gente nunca... Porque existe uma culpa social grande nisso, mas a gente precisa olhar para o sistema de justiça. O que permite o sistema de justiça continuar aplicando de maneira espúria, absolutamente incondizente com a nossa Constituição, essa lei de anistia? No caso que você mencionou do Vladimir Herzog, o Ministério Público Federal apresentou uma denúncia contra 6 pessoas. Você tinha nessa denúncia crimes como adulteração do devido processo, adulteração de provas em laudo pericial, sabe? Você vai perdoar tudo. Então, a pessoa que fraudou um laudo, fraudou um processo após o assassinato do Vladimir Herzog, foi perdoada sumariamente com base numa lei. O juiz que decidiu isso na primeira vara criminal de São Paulo não teve nem o trabalho de justificar
cada uma das denúncias por que ela poderia ser perdoada, vamos dizer assim, pela lei de anistia. Então é justamente isso, é como se fosse uma ferida que ficou aberta e foi colocado um tampão que foi pego de um curativo qualquer, sabe? Nem se olhou para a ferida para se tampar. Hoje em dia se aplica para qualquer coisa a lei de anistia. Então a gente entende que é urgente a gente trazer esse debate para a sociedade. A gente já está há muitos anos fazendo isso, mas a gente entende que não só o Movimento Nacional Voz do Silêncio amadureceu o suficiente para que nesse momento a gente venha com um manifesto e venha com uma mobilização nacional que só vai crescer para que a gente traga essa questão de que o STF reinterprete a lei de anistia de modo condizente com a nossa Constituição, mas também que a gente vê que toda essa tragédia social, essa crise de saúde, essa crise humanitária, essa crise econômica e política que a gente está vivendo, ela tem uma causa. Ela é a causa de a gente não ter feito uma justiça de transição adequada. A gente nunca lidou com o nosso passado autoritário, entrando na democracia, prestando contas, cuidando dessa ferida, né? A gente só vai conseguir sair dessa situação que a gente está, né, primeiro da pandemia, quando a gente não tiver mais, quando a gente passar a ter alguém à frente do governo federal que tenha apreço pela vida, né? Mas também a gente só vai conseguir construir, se reconstruir depois desse trauma social que a gente está vivendo, se a gente olhar para o passado, se a gente olhar para as milhares de vidas que foram perdidas na ditadura e responsabilizar as pessoas, e permitir e transformar a sociedade, transformar as instituições democráticas para que isso não ocorra. Agora, na pandemia, a gente só vai superar esse trauma social se a gente conseguir olhar para isso e não como com esse perdão geral, foi isso, ninguém tem culpa, é uma pandemia. Não, tem culpas atribuíveis, vidas que podiam ser preservadas têm culpas atribuíveis. O Brasil virou o epicentro da pandemia, né? Então isso tem um porquê. Eu tô aqui, eu perdi um pouco o fio porque é isso, a gente está angustiado, a gente não aguenta mais, e para isso a gente fez esse ato ontem para gritar, né? Basta. Ditadura nunca mais e reinterpreta STF. A gente precisa mudar a história desse país. E Lucas, usando inclusive essa analogia da ferida que é muito boa, uma ferida mal curada pode infeccionar, e além da crise sanitária que a gente vive de milhares de pessoas mortas todos os dias, nós tivemos essa semana, por exemplo, troca do Ministério da Defesa, troca dos comandantes das Forças Armadas, e aqui, né, no nosso noticiário, mas no noticiário de uma forma geral, estivemos comentando como se falássemos, na verdade, de facções partidárias, né? O líder político ali, um general, e eu fiquei me perguntando, mas em que país que se diz democracia formal existe algum tipo de paralelo, né? Onde nos Estados Unidos alguém fica ali discutindo o general X como se fosse um líder partidário, ou no Reino Unido, ou no Canadá, ou em qualquer lugar do mundo, ou aqui nos países vizinhos mesmo. Quer dizer, essa ferida mal curada já dá sinais de infecção há muito tempo, por isso que é preciso tratá-la de forma urgente para o próprio bem da democracia, Lucas. Sim, exato. Acho que você foi muito preciso também nessa analogia, né? Infecciona, né? Essa infecção generalizada é o que a gente está vendo. O Del Rey, o Zé Luiz Del Rey, o grande batalhador, camarada de muita luta, uma figura fundamental nessa luta por memória, verdade e justiça, ele falou ontem no nosso evento que país é esse, como você estava falando, em que as Forças Armadas têm que afirmar que são uma instituição de Estado e não de governo. Elas não prestam serviço a um governo específico, ao governo Bolsonaro. A partir do momento que um general tem que afirmar isso, que deveria ser um princípio tão básico, é porque algo já se perdeu. E aí cabe aos militares também olharem em que momento essa imposição de esquecimento, essa irresponsabilidade com a própria história está gerando isso. Os militares têm feito questão de comemorar 3 anos seguidos
com ordens do dia, desde que esse governo está aí, a ditadura militar, o golpe militar, como se o golpe militar não tivesse tido todas as atrocidades que foram praticadas. Então, enquanto os militares não conseguirem olhar para a história também e falarem, enquanto uma instituição de Estado, nós erramos, nós atentamos contra o Estado durante a ditadura, e nós estivemos atentando contra o Estado, como ficou amplamente agora conhecido com as declarações do general Vilas Boas, a gente vai ter essas forças armadas tacanhas que estão aí. Eu sempre lembro de um dos primeiros atos do Kirchner na Argentina, foi retirar os quadros dos presidentes ditadores, né? E ele faz essa retirada dos quadros com o Exército. O Exército é parte dessa reconstrução da história, né? Na Comissão Nacional da Verdade, essa comissão que foi também de Estado, eles sempre fazem questão de falar que os militares não foram ouvidos. É mentira. Os militares foram ouvidos, os militares participaram da Comissão Nacional da Verdade e deveriam ter participado, conforme indicou a recomendação, a primeira recomendação, deveriam ter participado no sentido de admitir a responsabilidade por todos aqueles crimes cometidos e se comprometido a serem uma das instituições que tem como causa maior justamente proteger a Constituição, justamente proteger a ordem democrática. A gente espera que um dia o Exército ainda possa se reconhecer nessa função, porque senão a gente vai ter essa cena patética, como você falou, Glauco. Que país é esse? Lembra nos Estados Unidos, quando o Trump começou a instar os generais para tomarem posições? Os generais no dia falaram, não, eu não me meto nisso, a minha função é outra. Então, essa cena ridícula que a gente está vendo na troca de comandos agora das Forças Armadas é mais um sintoma dessa ferida que infeccionou. E o Exército só perde em respeitabilidade. Essa que deveria ser uma das grandes instituições de respeito do nosso país, a partir do momento que refaça a sua história, que olhe, que se faça responsável pelo que aconteceu e se comprometa a não repetir isso, né? O Exército poderia construir outra história para sua própria instituição, as Forças Armadas. Então, a gente ainda espera que isso vá ser possível, porque esse trauma social que a gente está vivendo, que tem o nome de governo Bolsonaro, ele está deixando as suas marcas, ele está deixando a sua pilha de corpos para trás, e a gente do Instituto Vladimir Herzog, a gente do Movimento Voz do Silêncio, a gente está olhando, a gente está lutando contra essas atrocidades, e a gente vai fazer parte. Esse governo vai passar e a gente vai fazer parte da reconstrução democrática desse país. E para isso, a gente vai precisar que o sistema de justiça não continue aceitando impunidade, e para isso a gente precisa acabar com essa interpretação esdrúxula que se tem da lei de anistia, e a gente vai precisar que as nossas Forças Armadas sejam condizentes com a sua função de proteção do Estado Democrático de Direito, não sejam um grupelho que toma partido em questões políticas e ideológicas no país, né? Lucas, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Vamos continuar acompanhando a campanha Reinterpreta Já STF e até a próxima. Até a próxima, Glauco. É um prazer sempre estar aqui conversar com vocês e convoco todo mundo a buscar o manifesto nas redes, Reinterpreta Já STF, se somem a nós nessa luta. Nós conversamos aqui com o mestre bacharel em Filosofia pela USP, coordenador da área de Memória, Verdade e Justiça do Instituto Vladimir Herzog, Lucas Paolo. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.